Olá, querido, graça e paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo aí a mais um estudo, né, do nosso canal, nosso estudo aí do grupo, né, grupo do WhatsApp. Como assim, Rafael, o grupo do WhatsApp? Nós temos um grupo agora no WhatsApp de estudo, né, já tem ali mais de 100 pessoas, e se você ainda não está nesse grupo, quero te convidar a fazer parte dele, clicando no primeiro link da descrição aí desse vídeo, né, para que você possa ter acesso a uma série de coisas legais, estudos exclusivos ali daquele grupo, além de ter a oportunidade de adquirir ali o nosso segundo livro, né, um e-book, com 50% de desconto. Amém? Irmãos, hoje nós vamos continuar falando sobre a primeira epístola de Pedro, finalizando a primeira epístola nos seus capítulos 4 e 5. Né? E nos próximos dois vídeos nós faremos a segunda epístola e finalizaremos aí o nosso estudo. Né? Lembrando que ao final do estudo nós vamos divulgar, né, o link do nosso livro sobre Pedro, e ali você vai ter uma coisa muito mais detalhada, aprofundada. O livro está maravilhoso, já pronto. Eu já vou subir aí o livro para a plataforma da Hotmart, onde você vai ter acesso. Tá bom? Eu quero te pedir também que, se esse vídeo chegou aí até você, que você possa compartilhá-lo aí em suas redes sociais, curtindo. Também esse vídeo nos ajuda muito. E inscreva-se aí no nosso canal do YouTube também para nos dar aquela moral, aquela força. Né? Estamos aí vivendo um momento de tensão enquanto nós estamos gravando esse vídeo por conta do ataque russo ali à Ucrânia. Temos, né, colocado as nossas orações aí em favor daquele povo. Sabemos que é um interesse, o interesse sempre é financeiro, né, e sabemos que hoje a Rússia é um dos poucos países, né, com um grande armamento, né, nuclear, um armamento físico também, né, armas de extremo poder. Então precisamos orar aí, né, pelos nossos irmãos ucranianos. Precisamos orar pelo conflito também entre China e Tailândia, né, Taiwan, né, e então fique esperto em relação a essas coisas. Não separe aquilo do início, né, da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Na realidade, essa volta começou assim que ele subiu, né? Mas lá em Atos 1. Mas isso está cada vez mais latente no nosso coração. Né? A igreja está cada vez mais próxima de ser arrebatada, né? E nós vamos para as bodas do Cordeiro. Ok? Se você quer entender melhor esse assunto também, você pode assistir a nossa série aí, Apocalipse Sinal, aí no nosso canal do YouTube. E nós temos um livro também, o nosso primeiro livro lá que fala sobre o Apocalipse, disponível na Hotmart. Ok? Então vamos lá, sem mais delongas. Abra sua Bíblia comigo, na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 3. Né, capítulo 3 não, perdão, capítulo 4, né, capítulo 3 nós falamos na última aula. Esse capítulo 4, né, ele vai falar de nós nos armarmos com o pensamento de Cristo. Mas é interessante isso, irmãos. Nos armarmos com o pensamento de Cristo, mas para sofrer. Muitos de nós, infelizmente, temos a nossa mente enganada, a nossa mente distorcida por um evangelho que só conta vitória, por um evangelho de riquezas, por um evangelho, né, de muitas glórias. Irmãos, eu quero falar uma coisa muito séria para vocês no início desse vídeo. O evangelho de Cristo também traz sofrimento. E a gente vai entender melhor isso nesse estudo breve, mas poderoso para as nossas vidas. Então ele vai dizer, aqui nesse capítulo 4, né, especialmente aqui nos primeiros versículos, né, que essa nossa vida, esse assemelharmos a Cristo, é para que nós tenhamos um pensamento em Cristo, mas para que nós possamos entender o sofrimento. E o sofrer na nossa vida cristã é uma coisa que vai fazer parte, irmãos. Se você é cristão e não sofre por alguma situação, é como um problema matemático quando você acha que ele está fácil demais, porque tem alguma coisa errada. Ok? É dura essa palavra, eu sei, mas infelizmente fui chamado para isso. Né? Não foi para massagear o seu ego, mas foi para falar verdades bíblicas. Né? Muitas das vezes as pessoas olham a nossa vida e não entendem, e questionam-se, né? Como é que pode você, crente, e vive uma vida dessa de sofrimentos? Eu vivo a vida para a qual Cristo me preparou. Eu vivo a vida para a qual Cristo me forjou. E a glória que há de se revelar é incomparavelmente maior do que os sofrimentos que nós passamos, que são momentâneos. Amém? Capítulo 4, versículo 1. Sigamos. Diz assim o nosso amadíssimo apóstolo. Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Olha que interessante nesse versículo 1. Ora, pois já que... Irmãos, isso indica que a vida cristã é uma batalha. Não é esse mundo de faz de conta que, infelizmente, alguns pastores, alguns líderes insistem em pregar. Ok? Rafael, mas e a graça? A graça é o que nos salvou. A graça é o que nos faz passar por esse
por essas tribulações, sabendo que nós temos a garantia da nossa salvação, que é um dom, mas isso não quer dizer que nós não passaremos por sofrimentos nessa vida. Amém? Continuando. Então Cristo padeceu por nós, né, na carne. Armai-vos também vós com o mesmo pensamentos. Então, como eu disse, um dos propósitos desse livro, né, dessa carta, né, de Pedro, é de verdade encorajar e exortar aqui os crentes a seguir Cristo, mas seguir não é nas maravilhas desse mundo, não. Seguir a Cristo no seu sofrimento, na sua perseguição, em ser caluniado, né, em ser vilipendiado, em ser esbofeteado. É isso que é seguir a Cristo. Né? Lógico que a nossa vida também tem momentos bons, maravilhosos, como a do nosso mestre teve também nesta terra, mas não é só disso que faz que nós temos a base da nossa vida cristã. Nós somos julgados quando sofremos. E muitas pessoas até chegam a dizer que nós estamos passando por prova, que nós estamos colhendo. Irmãos, a vida cristã também é sofrimento. Não deixe se entristecer por palavras como essa. Também você está colhendo. Também você fez escolhas erradas. Nem sempre, irmãos. Nem sempre você está sofrendo por uma escolha errada sua. Espero que essa palavra esteja alcançando pessoas que estão precisando disso nesse momento. Amém? Versículo 2. Para que no tempo que vos resta na carne, nesse corpo, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Não satisfaça os desejos da sua carne, mas faça a vontade de Deus. Porque, versículo 3, porque nos basta que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, em embriaguezes, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Tudo que a gente vivia. E que em alguns momentos a gente ainda vive aqui, especialmente glutonarias, para a vida do crente aí. Vigiemos, Versículo 4. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Você já passou por isso, irmãos? Quando a sua vida muda, e você fala assim, eu não estou entendendo. Agora o irmão olha para você e fala, como assim você não bebe mais? Como assim você não fala mais, não conta mais aquelas piadas de duplo sentido? Como assim você não tem mais aquela vantagenzinha por fora no trabalho? Como assim você não emite mais nota fiscal? Você agora não deixa passar aquele produto sem nota fiscal? Como assim? Versículo 5. Os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos. Aos mortos aqui, os mortos em Cristo, para que na verdade fossem julgados segundo os homens, na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Deixa o julgamento da carne vir na sua vida, irmãos. Não esquenta a cabeça com isso não. Os homens vão te julgar. Se eles não te julgarem, aí a sua vida cristã está errada. Dos versículos 7 a 11 agora, ele vai dizer acerca de nós sermos bons dispenseiros da multiforme graça do Senhor que me alcançou e que te alcançou. Olha lá. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração, mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. E aí agora, dos versículos 12 ao 19, ele vai falar da alegria por partilhar do sofrimento com Cristo. Irmãos, alegre-se no seu sofrimento, porque grande será o seu galardão. Versículo 12. Vê se isso não faz todo sentido. Vê comigo. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito de glória, o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Versículo 15. Que nenhum de vós
que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E, se o primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Interessante aqui que fica bem separado os dois julgamentos aqui. O julgamento daqueles que são da casa de Deus, que é o chamado Tribunal de Cristo, que nós já cansamos de falar com vocês, e o julgamento dos mortos, daqueles que não reconheceram a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aqueles que não foram eleitos, né, na palavra de Paulo. Tá? Eleição existe, irmãos. Eleição existe. E a gente vai estudar isso no nosso próximo estudo, quando falarmos da vida de Paulo. Rafael, mas isso não é calvinismo? Claro que é calvinismo. E é do que a gente vai falar, é o que a gente vai estudar. Tá bom? Continuando. Na realidade, eu quero consertar, né? Não é calvinismo. Né? Calvinismo é um dos... João Calvino foi um dos caras que estudou Paulo. A gente pode chamar isso de paulinismo, né? Para melhorar. Né? Paulinismo. Ok? Versículo 18. Se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Se só se salva o justo, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Continuando, versículo 19. Portanto, também, os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe, as suas almas como ao fiel Criador, fazendo bem. E agora aqui no capítulo 5, para a gente fechar, ele vai começar aqui dos versículos 1 ao 4, né, fazendo aqui exortações, né, acerca do apacentar aqui dos obreiros. E no final, no 4, ele vai falar da recompensa. Vamos ver isso aqui, ó. Ele vai falar nos 3 primeiros versículos do capítulo 5 sobre modelos de apacentamento. Olha lá. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero, como eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentei o rebanho de Deus que está entre vós. Lembra lá de João 21? Tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. E agora ele está confirmando aqui, né, no último capítulo da sua primeira epístola, nas saudações quase já, olha o que ele fala. Apacentei o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Ô palavra para pastores aqui, hein? Versículo 3. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, não querendo dominar sobre os crentes, não querendo fazer o que o crente, falar o que o crente deve ou não fazer, não se achando que é o próprio Deus. Mas servindo de exemplo ao rebanho. Eu me coloco na frente, eu sou exemplo. Versículo 4, ele fala agora da recompensa daqueles que apacentam, olha lá. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Não é essa aqui, não é o reconhecimento humano. Pessoas estão atrás de reconhecimento humano. Irmão, esquece isso, irmão. O que é o reconhecimento humano para essa nossa vida curta? Nós temos que estar a partir aqui, né, a nossa busca a partir desse momento deve ser dessa incorruptível coroa de glória. Viva o evangelho para isso. Não viva para os seus bel prazeres, para os seus deleites. Versículo 5 ao 11, ele vai falar sobre a poderosa mão de Deus e o seu objetivo. Né? E aí a gente separa em 2 blocos aqui, do 5 ao 9, né? E do 10 e 11. Olha o 5 ao 9, ele vai falar sobre a questão dos humilhados aqui. Né? Que nós precisamos estar humilhados debaixo da poderosa mão de Deus, sob a poderosa mão de Deus. Olha lá, semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Não é o homem. Não busquemos exaltação humana, ok? Quem vai nos exaltar é o Senhor. Versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E aí, né, no versículo 10 e 11, ele vai falar aqui de aperfeiçoar e alicerçarmos-nos, né, o alicerce, né, através do peso aqui, né, do peso da poderosa mão de Deus, né, da sua graça redentora que nos alcançou. Olha isso. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou a sua eterna glória, a graça dele nos chamou para a eterna glória.
não só para uma glória momentânea, e muitas das vezes nós não teremos nem glória nenhuma. Ou você acha que o apóstolo Paulo teve muita glória na sua vida cristã? Eu acho que tem muita gente que está precisando ler as epístolas paulinas, né? Porque essa ideia do evangelho glorificado nos crentes não bate, irmão, me desculpa. Hoje está pesado, né? Mas precisa às vezes ser pesado. Vou ler de novo 10, para ficar bem fixo aí. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A Ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. Continuando, ele vai fazer agora a conclusão. Ele conclui, mas essa conclusão é cheia de riquezas para nós também aqui. Porque no versículo 12, ele vai falar acerca do testemunho da verdadeira graça de Deus. Olha lá. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi brevemente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firme. Nos versículos 13 e 14, sim, ele faz a saudação final. Olha lá. A vossa colheita em Babilônia vos saúda e meu filho Marcos. Quando eu falo para vocês, Marcos é Pedro, Lucas é Paulo, tá aí. Então a vossa colheita na Babilônia, ou seja, os crentes da Babilônia, a vossa colheita na Babilônia, e meu filho Marcos vos saúda. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo do amor. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém? Ósculo do amor, algumas traduções vão dizer ósculo santo. Eu queria finalizar esse estudo de hoje dizendo uma coisa interessantíssima para vocês. Nós devemos nos santificar. Nós estamos salvos. Uma vez salvo, salvo para sempre. Se você tem dúvida da sua salvação, talvez você não tenha tido um encontro verdadeiro com Jesus. Talvez você não tenha aceitado verdadeiramente, você precisa rever isso. Mas a salvação não é o fim. A salvação é o começo de uma vida de santificação, de uma vida de purificação. E se você está salvo e não busca por isso, reveja a sua salvação, irmão. Reveja a sua salvação. Aquilo que é santo é separado para o Senhor. O sábado é considerado santo, ou o domingo é considerado santo, quando ele é separado para o Senhor. Uma roupa é considerada santa, essas vestes são santas, porque são vestes separadas para o Senhor. Um homem é considerado santo, quando esse homem é separado para o Senhor. Uma mulher é santa quando é separada, um livro é santo quando é separado, tudo que é santo é porque é separado para o Senhor. Mas ele é santo e não precisa se separar de nada, porque a santidade é o próprio Deus. E a glória dele nada mais é do que a manifestação da sua santidade. Então, para nós, o que é santo é o que é separado, mas Deus é a própria santidade. Ele não precisa se separar de nada para ser santo, porque ele é santo desde o início, e ele não tem fim, porque ele não teve origem e jamais terá fim. E nós estaremos com ele reunidos na glória por toda a eternidade. Então, irmãos, apegue-se menos a essa vida. Não fique tão chateado com as lutas, com os sofrimentos dessa vida, porque Deus tem uma eternidade para que nós andemos com Ele, com nossos corpos glorificados, com nossas mentes transformadas, onde não haverá dor, não haverá pranto, não haverá choro, não haverá angústia, não haverá sofrimento, não haverá inveja, não haverá mentiras, não haverá nada daquilo que nos aflige hoje, mas somente estaremos participando da glória do nosso Senhor. Amém? Espero que você tenha gostado desse estudo. Se gostou, curte. Se você acha que alguém do seu ciclo deve ouvir essa mensagem, compartilha. Compartilha e não deixe de se inscrever no canal. Um grande beijo, fique com Deus. Até o próximo estudo. Segunda epístola, Vamos dividir em duas partes e na sequência vamos lançar o nosso e-book poderoso. Espero que todos vocês aí possam adquiri-lo e lê-lo de uma maneira rápida, porque eu tenho certeza que a leitura vai ser tão dinâmica que quando você observar, você for prestar atenção, já acabou a leitura. Ok? Um grande beijo, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.